Olá, boa noite. Boa noite. Perícia em sistema de propinas da Odebrecht descobre arquivos apagados e identifica pagamentos para a compra de terreno, que seria a sede do Instituto Lula aqui em São Paulo. Novo desdobramento da Lava Jato prende o presidente da FEComércio Rio, Orlando Diniz. Ele pagou com recursos da entidade 180 milhões de reais a escritório de advocacia da mulher de Sérgio Cabral e do advogado de Lula. Ao comentar a intervenção no Rio, Temer disse que o objetivo dos militares é dar apoio aos policiais, mas conforme a necessidade, haverá reação. Moradores de favelas começam a ser fichados. Defensoria Pública critica a medida. Secretário de Segurança de São Paulo diz que briga do PCC é entre eles. Ontem, um dos líderes da facção foi morto na zona leste da capital paulista. Na economia, a agência Fitch rebaixa a nota de crédito do Brasil após fracasso na reforma da Previdência. Você acompanha essas outras notícias após o intervalo. Até já. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Magno Alves, disse que considera um desentendimento pontual a morte de um homem que seria integrante do primeiro comando da capital em frente a um hotel na Zona Leste ontem à noite. Morto com tiros de fuzil, ele é suspeito de participar do assassinato de líderes da facção no Ceará na semana passada. Wagner Ferreira da Silva foi morto a queima-roupa na frente deste hotel que fica no Jardim Anália Franco, uma região nobre da Zona Leste de São Paulo. Eram 7h40 da noite de quinta-feira. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele cai na calçada. Um criminoso se aproxima com um fuzil e dispara. Houve correria e pânico. 2 mulheres que estavam na recepção também ficaram feridas. O hotel Blue Tree Towers informou que elas foram socorridas e levadas para hospitais da região. Disse também que Wagner não estava hospedado no local. A polícia diz que, pela análise das imagens e das circunstâncias da morte, esse é um caso de execução. Wagner seria integrante do primeiro comando da capital e poderia estar envolvido no assassinato de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca. Os corpos dos 2 líderes da facção foram encontrados na semana passada em uma reserva indígena no Ceará. Ontem, pouco antes de morrer, Wagner teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Estado por suspeita de participação no crime. Ele seria conhecido como Cabelo Duro, apelido citado em um bilhete apreendido por um preso da penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. No texto manuscrito, Cabelo Duro deixou ciente que Fuminho mandou matar GG e o Paca. Fuminho seria Gilberto Aparecido dos Santos, um dos braços direitos de Marcos Williams Herbas Camacho, líder do PCC. O Departamento de Homicídios da Polícia Civil investiga se a morte de Wagner foi motivada por vingança ou queima de arquivo. Nós estamos juntando tudo, na verdade até casos anteriores já ocorrido, de integrantes, que seriam integrantes desta facção, para podermos elaborar uma vinculação entre todos esses casos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa assumiu as investigações sobre o assassinato de Wagner Ferreira da Silva e que o caso agora corre sob segredo de justiça. A Secretaria de Segurança divulgou os dados referentes à violência no estado de São Paulo em janeiro. Os casos de homicídio doloso diminuíram 6,76%, passando de 281 no primeiro mês de 2017 para 262 em janeiro deste ano. É o menor índice desde 2001. Os casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, caíram 41,03%, passando de 39 para 23 casos. Estupros, de acordo com o governo, subiram 15,53%, chegando a 1.034 casos no mês passado. Em janeiro do ano anterior, foram 895. Roubos, em geral, caíram 12,47%. O roubo de carga diminuiu 12,2%. Roubo a banco baixou 69,23%. E o roubo de veículos teve queda de 23,18%. Presidente da FEComércio do Rio, Orlando Diniz, é preso na Operação Jabuti, um desdobramento da Operação Lava Jato. O Ministério Público vai investigar o elo entre advogados de Lula e o executivo da Federação do Comércio. Segundo a investigação, o presidente da FEComércio no Rio de Janeiro pagou com recursos da entidade 180 milhões de reais em honorários para escritórios de advocacia.
Desse total, 20 milhões foram para o escritório de Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, do MDB, preso no Paraná. A ex-primeira-dama está em prisão domiciliar. Hoje ela teve o aval da Justiça para se mudar e vai sair de uma cobertura no Leblon para outra, na Lagoa. Em dezembro do ano passado, Orlando Diniz já tinha sido afastado do comando do SESC e SENAC por suspeita de irregularidades. E era investigado pelo Tribunal de Contas da União por pagamentos indevidos que seriam a causa de um prejuízo da ordem de 46 milhões de reais. De acordo com a polícia, pelo menos 7 pessoas receberam salários da federação por anos, mas não trabalham para a entidade, sim para Cabral. Entre eles, uma governanta e uma chefe de cozinha do ex-governador. Os investigadores também veem indícios de repasses ilegais da Fecomércio para outras bancas de advocacia, como a do advogado do ex-presidente Lula. Só para o escritório de Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, a federação pagou mais de 68 milhões de reais. Para a Força Tarefa da Lava Jato, existe a suspeita de que o dinheiro tenha sido desviado do SESC e do SENAC, que são órgãos que recebem verbas públicas, isso para que Teixeira atuasse politicamente a favor de Diniz no governo federal. Roberto Teixeira, que é compadre de Lula, é réu em 2 ações penais da Lava Jato em Curitiba, junto ao ex-presidente. A existência ou não da prestação dos serviços advocatícios, a gente ainda não pode afirmar peremptoriamente se foram prestados os serviços ou não, se esses escritórios participaram ou não de alguma atividade ilícita. Conforme mencionado aqui pelo Dr. Vagos, o que a gente sabe é que um desses escritórios, como dito, o Anselmo Advogados, da senhora Adriana Anselmo, ele já tem um histórico de participação na lavagem de recursos. Agora, os demais escritórios mencionados, a gente ainda não tem essa linha. O escritório de Teixeira e de Cristiano Zanin diz que presta serviços jurídicos à Fecomércio do Rio desde 2011 e que não comenta assuntos relativos aos clientes ou honorários contratados protegidos por sigilo legal. E prometeu tomar as providências cabíveis em reação ao que chama de manipulação dos dados divulgados pelo Ministério Público Federal. Outro pagamento também chamou a atenção da polícia. 12 milhões de reais para o escritório de Ana Basílio, mulher do presidente do TRF2, desembargador André Fontes. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região é responsável pelos recursos da própria Lava Jato no Rio. Esta é a primeira investigação da Lava Jato que cita uma aproximação do judiciário. Segundo a denúncia, o escritório recebeu um montante para atuar em ações no Tribunal de Justiça do Rio, no STJ e na Justiça Federal. A operação desta sexta-feira foi batizada de Jabuti. Todos nós aqui sabemos que o jabuti não sobe em árvore e que alguém coloca o jabuti lá em cima. E a Lava Jato vai derrubar todos esses jabutis. O Ministério Público afirma que não há indício de qualquer elemento indicativo de envolvimento de membros do Poder Judiciário nas investigações. Em nota, os procuradores dizem que o desembargador federal André Fontes vem apoiando administrativamente de maneira significativa os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Operação Lava Jato no Rio. O presidente do Tribunal Regional da 4ª Região disse que recursos como o apresentado pela defesa do ex-presidente Lula têm sido julgados rapidamente pela Corte. No entanto, ele não falou em prazos. No fim de janeiro, Lula teve a pena aumentada para 12 anos pelo tribunal no caso do triplex em Guarujá. Thompson Flores participou de evento na Câmara Americana de Comércio aqui em São Paulo. Durante a palestra, o desembargador Thompson Flores criticou o sistema de recursos no Brasil, que considera muito generoso. Citou que dos 911 processos da Lava Jato que passaram pelo TRF, só 2% tiveram a decisão alterada em instâncias superiores. O desembargador defendeu o fim do foro privilegiado para políticos e magistrados. Nós estamos vendo aí processos que se protraem no tempo, né? O ex-deputado Maluf, só agora as garras da justiça, por assim dizer, o capturaram, né? Mas era um processo que já estava no Supremo há quantos anos? E outros, não é só no Supremo. No STJ eu não conheço nenhum processo de governador que esteja em fase de instrução. Poucos dias antes do julgamento de Lula em segunda instância, uma declaração do presidente do TRF causou polêmica. Ele classificou a sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou Lula, como irretocável. Na época, foi acusado pela defesa do ex-presidente de antecipar juízo de valor. Hoje, ele falou pouco sobre o processo,
Mas, no caso específico, defendeu que Lula comece a cumprir a pena agora, logo depois do julgamento dos embargos declaratórios no TRF. Nós temos uma súmula sobre isso. No nosso tribunal, eu acho que é até o único tribunal que tem uma súmula, é a súmula 122. E é no sentido de que, esgotados os recursos neste tribunal, aí, a partir daí, passa a ser a execução da pena. Quando perguntado sobre o auxílio moradia pago a juízes, tema que vai ser julgado pelo Supremo em março, Thompson Flores admitiu que tem casa em Porto Alegre onde trabalha e, mesmo assim, recebe o benefício de R$ 4.300. Não vamos negar que isso está desconfortável para a magistratura. Quer dizer, então, o que o Supremo decidir vai ter que ser acatado. O juiz Sérgio Moro ouviu mais testemunhas no processo em que o ex-presidente Lula é acusado de receber propina da Odebrecht e da OAS através de reformas do sítio em Atibaia. Foram ouvidos os delatores da Lava Jato, Augusto Ribeiro de Mendonça, da Cetal Engenharia, os ex-executivos da Odebrecht, Márcio Faria e Huberto Mascarenhas, o empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, e o lobista Milton Pascovitch. Eles reafirmaram o que disseram em delação premiada e explicaram o funcionamento do esquema de corrupção na Petrobras. Nós, em consórcio com a AES, nós pagamos vantagens indevidas a agentes públicos, sendo que houve uma divisão. Basicamente, você tinha nas diretorias da Petrobras uma indicação política para cada diretoria. Ou seja, a diretoria de abastecimento era uma nomeação do Partido Progressista. Para a diretoria de serviço, era uma indicação do Partido dos Trabalhadores. E nós pagamos vantagens indevidas desses projetos que o senhor mencionou. Foi pago para o Alberto Serra, a grande maioria, através da OAS, nós pagamos ao Paulo Roberto, eles fizeram uma divisão entre eles, que era mais ou menos 50-50, e para a diretoria de serviço, nós pagamos através do Barusco, seu Pedro Barusco, que era um gerente lá da área, ligado ao Renato Duque, e esse dinheiro que era pago a ele dizia, e é público, que tinha uma divisão entre o que ele chamava de casa e o que ele chamava, outra diferença, ia para o Partido dos Trabalhadores. Também prestaram depoimento 2 funcionários da empresa Kitchens, que instalou a cozinha no sítio. Os vendedores Rodrigo Garcia da Silva e Elaine Vitorelli Abib disseram que o contrato da cozinha foi firmado em nome de Fernando Bittar, o proprietário do sítio, mas que o pagamento e a negociação foram tratados com representantes da OAS. Para o Ministério Público Federal, Lula seria o real dono do sítio de Atibaia, o que o petista nega. Uma perícia da Polícia Federal feita no sistema de propinas da construtora Odebrecht encontrou evidências de destruição de dados no programa MyWebDay, que é um software desenvolvido pela empreiteira para gerenciar a contabilidade paralela das propinas. Segundo os peritos, a destruição das informações aconteceu 3 dias depois da prisão do empresário Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empresa. A íntegra da análise da perícia foi encaminhada ao Ministério Público Federal e ao juiz Sérgio Moro, que pediu prazo de 15 dias para a Odebrecht se pronunciar. Apesar disso, o laudo atestou como verdadeiras as informações contidas no programa sobre 3 pagamentos feitos pela Odebrecht para a compra de um terreno que seria a sede do Instituto Lula em São Paulo. O general do Exército, Richard Nunes, é o novo secretário de Segurança do Rio de Janeiro. O nome dele para o cargo foi confirmado pelo Comando Militar do Leste em um almoço com o governador Luiz Fernando Pezão. Richard Nunes chefiou a operação militar no Complexo da Maré entre 2014 e 2015. Hoje, as Forças Armadas e a polícia fizeram operações na zona oeste da cidade. Os moradores de Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia estão sendo fichados. Várias pessoas foram abordadas no meio da rua e fotografadas junto com seus documentos de identificação, incluindo homens, mulheres e até idosos. De acordo com o Comando Militar do Leste, a atuação dos soldados é regular e tem o objetivo de agilizar a checagem da ficha criminal dos moradores.
Mais de 3 mil militares estão atuando no cerco das comunidades, na destruição de barricadas e na revista de veículos. Agentes contabilizavam o material apreendido: dinamite, pistolas, carregadores e drogas. Moradores relataram terem ouvido disparos, mas as forças militares não confirmaram a ocorrência de confrontos. Ao menos 2 suspeitos foram presos. Há 2 dias, o subcomandante da UPP Vila Kennedy, Guilherme Lopes da Cruz, de 26 anos, foi morto ao reagir a uma tentativa de roubo. Na terça, o sargento do Exército, Bruno Kazuca, também foi assassinado ao reagir a um assalto. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro criticou o fichamento de moradores de comunidades fluminenses. Segundo o órgão, a abordagem generalizada de cidadãos está em desacordo com a Constituição Federal e configura a violação dos direitos fundamentais. A abordagem pessoal por qualquer agente de segurança só é permitida quando há razões concretas e objetivas para a suspeita de que a pessoa esteja portando bem ilícito ou praticando algum delito. O fato de se morar em uma comunidade pobre não é razão suficiente para este tipo de suspeita. A lei também estabelece que nenhum cidadão seja submetido à identificação criminal se estiver portando a devida documentação civil. Trata-se, portanto, de grave violação dos direitos à intimidade e à liberdade de locomoção. O presidente Michel Temer voltou a falar sobre a intervenção federal no Rio. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Temer disse que o objetivo dos militares é dar apoio aos policiais, mas conforme a necessidade haverá reação. Se houver confronto entre um marginal, um bandido, armado naturalmente, que sai dando tiro, e um militar... O soldado do Exército está preparado para atirar e tem ordem para atirar? Claro que ele não pode, ele vai se deixar matar, ele vai deixar a segurança ficar absolutamente impune, não vai. Temer rebateu as acusações de que teria decretado a intervenção pensando nas eleições e também negou que há chance de um golpe militar. É uma jogada de mestre, mas não é eleitoral. Você sabe que não tem nada de eleitoral. Eu vou dar uma nota para a hipótese do golpe militar. 0. Essa é a nota que eu dou. Não existe mais no país, absolutamente, nem clima interno nas Forças Armadas, nem clima na população para essa espécie de golpe. Temer contou que, durante reuniões sobre a situação no Rio, chegou-se a cogitar uma intervenção total no Estado, ou seja, afastar o governador Luiz Fernando Pezão do MDB do cargo. Mas, para o presidente, a atitude seria muito radical. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar no Tribunal Superior Eleitoral os nomes dos candidatos à presidência da República. Ou seja, faltam 6 meses. Há na praça, entre candidatos e pretensos candidatos, uma dezena de nomes. A lista inclui até condenado. Mas se a sucessão fosse uma feijoada, haveria no panelão muito caldo e pouco feijão. Carne, nem pensar. Há muita cabeça e pouco miolo. A grande pergunta é: o que pretendem fazer os candidatos? Ou, por outra, o que eles têm a oferecer? O problema não é nem a falta de projeto, mas a sensação de que todos o consideram desnecessário. A oligarquia política, que caiu nas ratoeiras do Mensalão e da Lava Jato, se rearticula para oferecer 2 tipos de mercadoria nessa eleição: mais do mesmo ou algo muito pior. Nesse exato momento, os principais candidatos montam suas coligações. Seguem a mesma lógica maldita que colocou o Brasil no caminho do brejo. Em troca do tempo de propaganda dos partidos, negociam a alma com Jeffersons e Valdemares, Jucás e outros azares. Só no final do processo aparecerão as ideias dos marqueteiros. E você, se não abrir os olhos, vai acabar elegendo a melhor encenação, não o melhor candidato. Boa noite. O número de mortes por febre amarela subiu para 93 no estado de São Paulo. 246 pessoas foram infectadas pela doença desde janeiro do ano passado, segundo o balanço divulgado hoje. Em uma semana, foram 17 novos óbitos. A Secretaria Estadual da Saúde estendeu a campanha de vacinação. Moradores da região de Aricanduva, na Zona Leste, já começaram a receber as doses.
Na UBS Jardim Iva, a fila estava organizada neste primeiro dia de vacinação. A Unidade Básica de Saúde é uma das 3 no distrito de Aricanduva, na Zona Leste, que começaram hoje a vacinação contra a febre amarela, desde que um macaco foi encontrado morto pela doença no Parque do Carmo. As senhas são distribuídas de casa em casa, mas quem não pegou precisa retirar o número na recepção da Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa, onde a vacina esteja sendo aplicada. A meta do governo é imunizar mais de 9 milhões de pessoas em todo o estado de São Paulo. Por enquanto, apenas 37% desse total aderiu à campanha. Para o secretário estadual da Saúde, Davi Wippe, um dos motivos da baixa adesão é o medo de tomar a vacina. E eu entendo o medo e o receio, porque nós temos uma vacina imperfeita. Agora, ela é segura. Os efeitos adversos são poucos frequentes e, quando ocorrem, são mínimos. E na zona sul da capital vão ser feitas ações para intensificar a vacinação. Uma equipe da UBS Jardim Miriam 1 vai percorrer a Avenida Santo Afonso e as vias próximas com uma van para vacinar a população. Já a unidade Parque Doroteia vai montar um posto dentro do supermercado Público e Pedreira para imunizar os moradores da região. A temperatura caiu um pouco hoje, não choveu. Nesse momento faz até um frio leve aqui em São Paulo. E será que o fim de semana segue com tempo firme e mais fresco por aqui? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. A umidade que o vento traz do mar favorece a formação de muitas nuvens sobre o leste de São Paulo, incluindo aqui sobre a capital. E aí a temperatura fica amena, principalmente de manhãzinha e à noite. Nesse sábado teremos mínima de 17 e máxima à tarde de 27 graus, com muita nebulosidade, mas sem chuvas por aqui. Aí na madrugada para domingo faz friozinho de 15 graus apenas, mas à tarde o tempo abre e a máxima fica ali em torno dos 28 graus e volta para os 26 graus na segunda-feira. A nota de crédito do Brasil caiu de BB para BB-, de acordo com a avaliação da agência Fitch Ratings. Com isso, o país ficou mais longe do selo de bom pagador. No relatório da agência, a justificativa foi a desistência da votação na reforma da Previdência. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o rebaixamento da nota já era previsto devido à ausência de reformas importantes para o Brasil. Meirelles afirmou, entretanto, que o país está no caminho certo para o controle das contas públicas. Eu acho que está exatamente de acordo com as previsões, de acordo, inclusive, com o que nós temos dito há muito tempo, que é o fato de que é importante, é necessário aprovar essas reformas que nós estamos fazendo na economia brasileira. O Brasil já aprovou o teto de gastos, já fez a reforma trabalhista, etc. Eles colocam basicamente a visão de que o Brasil já está tomando as medidas necessárias, etc., para mudar. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio mostraram que o desemprego no Brasil atingiu a sociedade de forma desigual. Jovens, mulheres e pessoas com baixa escolaridade são mais prejudicados. 13,4% das mulheres estão sem trabalho, enquanto os desempregados entre os homens são 10,5%. A taxa de desocupação entre jovens de 14 a 17 anos é de 39% e é de apenas 4% entre as pessoas com mais de 60 anos. Entre os que não completaram o ensino médio, 20,4% estão sem emprego. Entre os que têm nível superior completo, essa taxa cai para 6,2%. Atualmente, de acordo com o IBGE, 11,8% da população não tem trabalho com carteira assinada. Isso significa 26 milhões de pessoas. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Desempregado é aquela pessoa que procura trabalho, mas não acha nenhum. Hoje, são mais ou menos 12% dos trabalhadores. Um trabalhador em cada 8 está desempregado. Mas a tragédia no mercado de trabalho vai bem além disso. Um trabalhador em cada 4 está sem emprego ou em uma situação precária ou desesperançada. É quase 24% dos trabalhadores do Brasil. Tem gente que só consegue trabalho em tempo parcial, mas queria trabalhar mais e não consegue, é precário. Outros perderam o ânimo, são desalentados.
São muito jovens ou idosos, não têm experiência, procuram emprego, não conseguem e acabam desistindo, pelo menos por um tempo. É anormal ter gente em subemprego ou desalentada? Não. Mesmo quando o desemprego chegou ao nível mais baixo da década, em 2012, havia muita subocupação da mão de obra. Essa precariedade do emprego é um dos motivos que ajuda a explicar a fúria da população com o governo federal, com o presidente, talvez com todos os governantes. 1 em cada 4 trabalhadores, vamos repetir, está desempregado ou subocupado ou desesperançado. Essas pessoas, no entanto, têm parentes e amigos que sofrem direta ou indiretamente com essa situação. Isto é, sofrem com a falta de renda ou percebem que a situação ainda é difícil e ficam com medo de também ficar na rua da amargura. O que é pior, a situação do emprego é a última a melhorar quando a economia se recupera. A produção volta, a economia cresce um pouco mais, como agora, mas só mais tarde as empresas voltam a contratar. Logo, a gente pode imaginar, o mau humor do povo deve continuar e deve ficar bem visível até a eleição de outubro. Boa noite. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo confirmou que o município receberá 300 imigrantes venezuelanos em centros de acolhimento temporários. 186 vagas já estão disponíveis e as outras 114 serão preparadas nas próximas semanas. Serão 115 vagas para homens e 71 para mulheres, para adultos solteiros que estão concentrados em Roraima. A capital do estado, Boa Vista, tem atualmente 40 mil venezuelanos residentes, o que representa mais de 10% dos 330 mil habitantes da cidade. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Juliana. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite, um ótimo final de semana. E fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até segunda. Neste domingo, 3 da tarde, tem transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. Blumenau contra Uni Nassau. Assista agora. Todo Seu.